Ideologia, eu quero uma para viver. Provavelmente nos últimos tempos você ouviu falar muito na palavra ideologia ou ideológico. Saiba que foi o pensador, filósofo e historiador alemão Karl Marx, militante e revolucionário, que lutou pela causa operária, quem primeiro usou o termo ideologia no sentido político mais amplo. Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos e já deixe o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Apertem o sininho para receberem nossas notificações e se inscrevam e participem. E fiquem com a gente até o final que eu vou explicar por que a ideologia não é exatamente aquilo que dizem por aí. Afinal, você sabe o que significa ideologia? E é logo depois da vinheta. Marx, juntamente com seu parceiro de trabalho e coautor em diversas obras, o teórico revolucionário alemão Friedrich Engels, consideraram que o momento do surgimento das ideologias converge com o momento em que a divisão social do trabalho separou de um lado o trabalho material ou manual e de outro lado o trabalho intelectual. Aparentemente, as ideias surgem independentemente dos planos da matéria, criando a ilusão que elas existem separadamente da realidade concreta, e essa separação privilegiou o trabalho intelectual em relação ao trabalho manual. Mas existe mesmo esse plano somente das ideias e ele é tão poderoso que cria a realidade? Para Karl Marx e Engels, não é bem assim. É exatamente o contrário. Mas vamos entender como é isso. Marx identificou uma sociedade alemã dividida em dois grandes e principais blocos opositores, a burguesia e o proletariado. Segundo Marx e Engels, os homens se distinguem dos animais não por terem consciência, tal como defendem os ideólogos burgueses, mas porque produzem as condições reais de sua própria existência material, espiritual e intelectual. Esse modo de produção, que depende das condições naturais, dos intercâmbios e das relações sociais, determina a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, por sua vez, não é uma simples divisão de tarefas, mas algo fundamental na existência histórica, isto é, ela surge das diferentes formas de propriedade, da divisão entre as condições, instrumentos ou meios de trabalho e da distribuição desigual do produto do trabalho. Dessa forma, Marx e Engels destacaram que a divisão social do trabalho engendra e é engendrada pela desigualdade social e pela forma de propriedade, e somente as lutas de classes levariam as sociedades a evoluírem, conciliando as duas contradições. Na perspectiva das condições reais de existência, a luta entre a classe dos trabalhadores e a classe dos proletários não decorria somente pelo confronto e as agressões físicas, mas também em relação às ideias que essas classes possuíam. De um lado havia o proletariado e de outro lado havia uma burguesia, e nas consciências dessas duas classes havia uma divisão da mesma natureza. Isto é, havia um pensamento proletário diferente do pensamento burguês. O pensamento proletário possuía um conjunto de ideias, valores, normas e aspirações diferentes dos trabalhadores e que era a classe considerada inferior pela sociedade daquela época em relação à burguesia. Por sua vez, a burguesia, como uma classe dominante, tinha o seu próprio pensamento, com o seu conjunto de ideias, aspirações, valores e normas mais validados pela sociedade em relação ao proletariado. A divisão social do trabalho se efetivou quando o trabalho material se separou do trabalho espiritual e mental. E com essa divisão social do trabalho, que basicamente trata-se de separar o trabalho físico e manual do trabalho intelectual e do espírito,
a própria consciência humana se imaginou diferente da praxis. Entretanto, se a consciência se vê a parte da própria atividade humana na sociedade e na natureza, ela não poderia ser capaz de transformar a realidade, uma vez que é por meio da ação que se constrói e se modifica o real. O penso logo existe, proferido por Descartes, definiu bem a ideia de que para existir não são necessários corpo e a ação, bastando apenas a mente e a reflexão. E essa ideia sustentou a ideologia burguesa, justificando a representação abstrata dos seres e suas produções, e não como são de fato suas relações, contradições em sua realidade física e material. E, resumidamente, o significado disso encontra-se na crença de que é possível representar as coisas a partir de ideias preconcebidas que se tem sobre elas, desconsiderando que somente a praxis, a ação, reflexão são capazes de construir o real, por meio da dialética entre o ser, suas contradições e as relações provenientes de suas ações. É possível modificar a própria realidade. No entanto, não foi o construtivismo consciente que engendrou, historicamente, a nossa sociedade até os dias atuais. Ao contrário, foi uma consciência alienada da sua própria condição real de existência que elaborou teorias desvinculadas da praxis e determinou a moral e os costumes. A filosofia moderna, calcada na pura abstração do real e não propriamente na vivência experienciada da construção do real, alicerçou o pensamento contemporâneo. Segundo a filósofa Marilena Chauí, para Marx e Engels, muitos teóricos, ideólogos e intelectuais durante a Revolução Industrial não estavam diretamente vinculados à produção material das condições reais de existência, mas supunham condições de um ponto de vista meramente especulativo. Dessa forma, a ideologia realmente nasceu e se consolidou ao se admitir que um sistema ordenado de ideias e de representações com suas normas e regras está separado e independente das condições materiais que lhe deram origem, e tal ocorreu porque quem escreveu a respeito exprimiu essa separação através de suas próprias ideias sobre as práticas que ele não vivenciou. Em vez de se afirmar que os pensadores estão distanciados do mundo material, do trabalho físico, manual, e por essa razão suas ideias expressam tal separação, afirma-se, entretanto, que as ideias estão realmente separadas do mundo material, e nesse viés platônico, porém deturpado, as ideias, enquanto exprimem as imagens de um mundo perfeito, representam o irreal, o simulacro da realidade e não a realidade em si, e por essa razão não explicam as contradições do mundo material. E é por meio do pensamento de seus intelectuais que a ideologia burguesa ainda hoje produz mais ideias que irão justificar uma realidade pensada, teorizada, mas não vivenciada na praxis por quem a escreveu. Mas, se refletirmos sobre a divisão entre proletariado e burguesia, veremos que sempre só existiu um real interessado nessa divisão desigual de bens, direitos e deveres: o dono do capital. E esse dono não é tanto o burguês que equivocadamente apenas trabalha para o dono do capital. É bem verdade nos melhores cargos. E nem ao proletário, que nem ao menos deveria ser mais consciente sobre essa classe trabalhadora, e seria se não estivesse alienado do real processo injusto nas relações de troca entre o dono da empresa e a venda da mão de obra operária muito abaixo do seu real valor. A ausência de uma reflexão efetiva sobre a própria praxis, ou seja, sobre a própria experiência, deflagra e confirma a alienação, mas não a justifica. Incentivaram-se a crença de que as pessoas são desiguais por natureza, umas nascem bem dotadas, outras nada têm, porém a vida em sociedade permite a todos o direito igual de trabalho. Aqueles que escolhem trabalhar honestamente enriquecem, os preguiçosos empobrecem.
Portanto, quem não ficou rico até hoje é porque é preguiçoso mesmo. Entretanto, ocultam que quem trabalha não é dono de seu trabalho e de suas chances de melhorar. Portanto, não depende dele, mas daqueles que possuem os meios e condições de trabalho, ou seja, o dono do capital. Para o professor, sociólogo e jornalista Marcondes Filho, a ideologia vive fundamentalmente de símbolos, trabalha com símbolos e se apoia nos estereótipos. Assim, a ideologia não pode falar diretamente, mas apenas representar os fatos e interesses de forma simbólica. Por exemplo, o símbolo comunista é a foice e o martelo. Teria uma função ideológica por trás disso. Na realidade, há nisso uma intenção clara, a união entre trabalhadores operários e trabalhadores camponeses. Assim, os símbolos falam indiretamente sobre fatos e coisas e por meio de um mecanismo inconsciente. Contudo, a ideologia reúne uma série de símbolos e os organiza, tendo os estereótipos como parte de sua construção. Os estereótipos, por sua vez, são ideias, imagens, concepções a respeito de pessoas, objetos, fatos e etc. que se criam, se aprendem ou simplesmente se repetem sem avaliar se são ou não verdadeiros, portanto, são vícios de raciocínio. Por exemplo, quando se vê um homem de avental branco com um chapéu branco, infere-se tratar-se de um chef de cuisine ou maître. Uma mulher paramentada da mesma forma é uma cozinheira ou ajudante de cozinha. Uma mulher de jaleco branco com estetoscópios ao pescoço é enfermeira, mas se for um homem vestido da mesma forma, é um médico. Mas a realidade é que ainda que se veja alguém de jaleco branco, não dá para garantir se é mesmo médico, enfermeira, cozinheira, maître, seja lá o que for, porque um uniforme não determina uma pessoa por inteiro. O problema é que a visão estereotipada sobre o mundo, os estereótipos, são responsáveis pelos preconceitos, pelas atitudes racistas, machistas, segregações e comportamentos de natureza discriminatória. E todos nós sabemos que os preconceitos são condenáveis, pois impõem um julgamento sobre alguém sem o prévio conhecimento do caráter dessa pessoa. Não há um raciocínio lógico em tais julgamentos. Aliás, as ideias preconcebidas impedem que se reflita corretamente sobre algo ou sobre alguém, e essa atitude condenável multiplica equívocos e injustiças sobre pessoas, classe social ou mesmo sobre uma raça ou povo. Qualquer tipo de preconceito, racismo e segregação é altamente condenável, afinal, utilizando-se desses meios, isolam-se e alijam-se pessoas de seus direitos, impedindo-as de participarem da sociedade com os mesmos recursos e na mesma proporção de oportunidades. Por outro lado, a ideologia capitalista justifica que essas pessoas não conseguem vencer porque não querem ou não gostam do trabalho. Eles jamais assumirão que a divisão desigual do dinheiro e dos bens é o que mantém grande parte da população na linha de pobreza. Para quebrar antigos padrões de pensamento, precisamos nos conscientizar e buscarmos cada vez mais o verdadeiro conhecimento, pois a forma mais eficaz de controle é a manutenção das massas na ignorância e, ainda mais grave, mantê-las alienadas com pseudo-informações e com fake news. Para Marcondes Filho, a ideologia tem uma grande capacidade de mobilizar as pessoas e as massas e gerarem mudanças significativas. Nesse caso, não se trata somente de um conjunto de ideias, mas passa a ser uma poderosa força para acionar os indivíduos e reavivar o ethos social e as transformações dos valores morais e éticos. Trata-se de uma energia que torna pessoas ativas em diversas frentes da sociedade. Essa ação e propulsão ideológica dos indivíduos os fazem acreditarem e trabalharem por algo, produzirem obras, escreverem, cuidarem da natureza e até mesmo explorarem uns aos outros,
quem vive sem uma ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Movimentos sociais como a Revolução Industrial e posteriormente a Revolução Tecnológica inegavelmente trouxeram muitas mudanças sociais. Mas será que essas mudanças foram significativas para a sociedade a ponto de transformarem e até de certa forma aproximarem as duas formas de ideologias, ou melhor dizendo, diminuírem as discrepâncias entre a burguesia e o proletariado? É possível se falar em uma conciliação entre a ideologia, que é somente um conjunto de ideias que norteiam a sociedade sem que se reflita sobre suas ações, reproduzindo comportamentos sem questionar seus resultados? Para Marcondes Filho, é possível, afinal, na sociedade contemporânea, os trabalhadores passarem a ganhar mais, a ter mais direitos, a comprar mais e a participar da vida burguesa. Desde os meados do século passado, houve uma integração gradativa do operário na vida cultural da sociedade. As ideias burguesas dos patrões passaram a fazer parte das ideias dos operários, que se tornaram consumidores. Já não foi mais possível falar de uma consciência genuinamente proletária e muitos trabalhadores passaram a crer que são burgueses e os burgueses o novo rico emergente. No entanto, voltando ao velho Marx, uma ideologia pode ser inovadora, revolucionária, à medida que a ação seja dessa mesma natureza. Ou seja, o que importa na realidade é a mesma praxis. Contudo, para o próprio marxismo, a totalidade das formas de consciência social admite tanto a ideologia que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante, ou seja, os interesses do capitalismo e da burguesia, e também há aquela que expressa os interesses revolucionários da classe dominada, ou seja, a ideologia proletária ou socialista. Porém, essas duas ideologias são genuinamente antagônicas. E como são ideias opostas, então como seria possível uma conciliação? Esse assunto é muito amplo, minha gente, por essa razão o dividimos em alguns episódios. Para responder a essa questão e outras mais, na próxima semana vamos entrevistar duas pessoas que estão estudando esse assunto com muito afinco: a Beca e a Mafê. Portanto, não percam. E se você gosta desse assunto, deixa aí sua opinião. Você acredita em uma sociedade mais justa? Você concorda ou não com o que dissemos até aqui? Vamos lá, pessoal, participem aí, tá bom? E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, ajude o Nave Vida a elaborar assuntos do seu interesse. E um beijo no seu coração.